A média do preço dos ovos é a menor desde janeiro, viu? Vamos entender então os motivos agora com Juliana Ferraz, que é analista de mercado do CPEA. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Simone. Boa tarde também a todos que estão nos acompanhando. Juliana, fala pra gente então o que levou a esse cenário aí de recuo. A queda, principalmente a queda na procura, né, Simone? Os preços dos ovos, eles vinham, né, de uma escalada de alta aí, de fevereiro até maio, né, meados de junho, foram aumentos consecutivos de preços dos ovos, então demanda bastante firme e oferta um pouquinho ajustada contribuiu aí para esse cenário de alta nos preços dos ovos. E de junho para cá, né, de meados de junho para cá, os preços foram perdendo força e, com isso, agora o patamar ele é o mais baixo desde o início do ano. E a desvalorização então foi maior no ovo vermelho? Isso, para os ovos tipo extra vermelho, as desvalorizações elas têm sido mais intensas, muito por conta do fator preço também, né? O ovo vermelho ele é um produto um pouco mais caro, então, por ter, né, o mesmo valor nutricional do branco, às vezes as pessoas acabam optando por comprar o produto branco que tem um valor mais em conta, né. A demanda, vale ressaltar, o consumo de ovos ainda está bastante alto, mas como a oferta aumentou, nos últimos meses, isso também acabou pressionando um pouquinho o valor do produto agora. A Juliana, a pressão vem de todos os lados aí, os estoques altos, né? E tá tendo promoção então para tentar normalizar essa situação? Exatamente, tá sim, Simone, tá havendo bastante descontos. Agora no início de setembro, né, tradicionalmente todo começo de mês, início de primeira quinzena, os preços costumam avançar um pouquinho por conta do aumento da procura, tem o recebimento dos salários, então a procura nas redes varejistas e nas distribuidoras também aumenta, nas redes atacadistas e varejistas, então a procura costuma ser maior nessa época, o que acaba impulsionando os preços. No entanto, nesse começo de setembro não é o que a gente está vendo. O que a gente conversa aqui com colaboradores, o que eles relatam para a gente, né, produtor, pessoal que trabalha com a parte de distribuição de ovos, é que as vendas estão fluindo muito bem, mas que ainda é necessário a concessão de descontos para efetivamente conseguir realizar essas vendas, porque do contrário, eles acabam ficando com estoque e não conseguem distribuir todo o produto. A gente falou em relação ao ovo vermelho e o ovo branco, o valor da caixa aí, né, com 30 dúzias. O ovo vermelho também, ele segue basicamente o mesmo, acompanha, né, o mesmo movimento do branco, só que daí as quedas elas costumam ser um pouquinho mais intensas do que o que a gente tem observado para o branco. Juliana, para a gente já ir finalizando aqui, em relação aos próximos meses aí, qual é a expectativa de vocês aí quando a gente fala de pesquisa, em relação, porque a gente tem aí mais feriados chegando, né? A gente tem 13º também chegando. Qual a expectativa de vocês aí quando a gente fala nesse cenário todo para a partir de setembro? A expectativa, Simone, é que os preços eles continuem em patamares mais baixos do que a gente tem observado em meses anteriores, né? O custo de produção ele vem recuando, né? O milho no mês passado seguiu o movimento de queda. Isso tira um pouquinho da pressão também em cima do custo de produção do ovo e permite que os agentes consigam negociar a patamares de preços menores. Então, ao que tudo indica, esse segundo semestre vai ser um segundo semestre com valores mais em conta, né, mais barato para os ovos. E a gente tem que observar e acompanhar também o mercado de proteína carne, né? Então, diante de um contexto de queda no preço da carne bovina, queda no preço da carne suína e talvez queda no preço da carne de frango, apesar do preço da carne de frango estar se recuperando agora, a gente viu aí ao longo dos últimos meses queda no preço dessa proteína. Então, diante desse contexto de queda nos preços das demais proteínas carnes, fica até difícil para a proteína de ovo se sustentar em patamares maiores. Então, ao que tudo indica, nos próximos meses a tendência é entre estabilidade e queda para os valores dos ovos. Tá certo, Juliana, a gente vai seguir acompanhando aí essas tendências aí para os próximos meses. Obrigada, viu? Eu conversei com Juliana Ferraz, que é analista de mercado do CPEA.
Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Até mais.